Bem, galerinha, vamos começar aqui a leitura das provas, né? Mais provas ainda do caso Johannes Gruber, né? No vídeo anterior que a gente fez aí uma excelente leitura, né? E que praticamente esse caso aí das testemunhas de Jeová no passado é terrível, né? E isso aqui só vai complementar aquilo que falamos anteriormente. Então diz o seguinte: as testemunhas de Jeová têm em muitas ocasiões enfatizado a necessidade de destruir quaisquer livros ou outros objetos associados com o espiritismo. Isso está registrado nas próprias publicações deles, né? Em harmonia com o exemplo registrado em Atos capítulo 19, é também importante destruir todos os objetos que possui, que se relacionam com o espiritismo, ou desfazer-se adequadamente deles. Está lá baseado no livro Raciocínios à Base das Escrituras, de 1989, página 142. Inclusive eu tenho aqui um exemplar dele, né? E está lá, realmente, está escrito isso lá. É para destruir. Os que querem agradar a Jeová, portanto, destroem sua parafernália espírita, como fizeram antigos cristãos em Éfeso. Está em Despertai, 8 de abril de 1986, página 27. Imitando os que se tornaram seguidores de Cristo em Éfeso, se estiver de posse de objetos diretamente relacionados com o espiritismo, é sábio destruí-los. Não importa caros que sejam, poderá viver para sempre no paraíso da terra. 1989, página 98, que eu tenho ele aqui, né? Inclusive, vou até dar uma olhadinha nesse negócio, né? Poderá. É o página 98. Vamos dar uma olhadinha? Então, eis aí o livro, né? Vamos abrir na página 98 para conferir. Bem, estamos na página aí, né, em si. Temos aqui uma ilustração, né? A Bíblia adverte: mantenha-se livre de toda forma de espiritismo, né? A própria publicação A Torre de Vigia incentiva, né? Aí diz o que aqui embaixo? Você pode fazer o mesmo. Também poderá invocar a Jeová por ajuda. Ore em voz alta e use o nome de Deus. Lembre-se que ele é mais poderoso do que os espíritos iníquos. Siga este proceder sábio. Não escute essas vozes procedentes do mundo espiritual. Isto não quer dizer que todos os que ouvem vozes estão sendo interpelados por demônios. Ouvir vozes pode às vezes ser atribuído a males físicos e mentais. Pode ser que antigamente participava de algumas práticas espíritas e que agora quer livrar-se disso. Que poderá fazer? Pois bem, considere o exemplo dos primitivos cristãos. Aí ele vai pegar aquela passagem, né, de Atos, né? Aí temos a passagem de Atos: os que tornaram-se cristãos em Éfeso queimaram seus livros sobre o espiritismo. Um exemplo para nós hoje. Olha só, né? Depois de terem aceito a palavra de Jeová pregada pelo apóstolo Paulo, a Bíblia diz: um número considerável dos que haviam praticado artes mágicas trouxeram seus livros e os queimaram diante de todos. E esses livros valiam 50.000 moedas de prata. Imitando os que se tornaram seguidores de Cristo em Éfeso, se estiverem em posse de objetos diretamente relacionados com o espiritismo, é sábio destruí-los, não importa quão caros que sejam. Visto que hoje há tanto interesse no estranho, no misterioso, são cada vez mais os que se envolvem no espiritismo. A maioria destes, porém, nem sabem nem se envolvem realmente com espíritos iníquos. Não se trata de uma brincadeira inocente. Os espíritos iníquos têm poder para ferir e causar dano, são malvados, e antes de Cristo se encarcerar da destruição eterna, farão tudo o que puderem para trazer os humanos sob o seu poder iníquo. Portanto, se quiser viver para sempre em felicidade na terra, após a eliminação de toda a iniquidade, terá que manter-se livre do poder demoníaco, por afastar-se de toda espécie de espiritismo. O próprio corpo governante na época recomenda destruir. Tá aí, né, gente? Vamos voltar à leitura lá. As testemunhas que veio estudar a Bíblia comigo aconselhou-me a destruir tudo em meu poder que tivesse relação com o espiritismo. Tá aí a Sentinela, 1º de setembro de 79, página 28. A última citação acima foi publicada pelas Testemunhas de Jeová em 79. Outro artigo publicado pelas Testemunhas de Jeová no mesmo ano, sob o subtítulo Resista às Forças Espirituais Iníquas,
tinha a dizer a seguinte ênfase, é minha, né? O apóstolo Paulo escreveu aos cristãos em Éfeso: revestivos da armadura completa de Deus, porque temos uma pugna, não contra o sangue e carne, mas contra as forças espirituais iníquas nos lugares celestiais. Efésios 6, 11, 12. Se o cristão fosse consultar tais forças por intermédio de um médium espírita, poderá dizer-se que este estava combatendo? De modo algum. Antes, não deveria ele destruir qualquer objeto associado com tais comunicações espíritas, seguindo o exemplo daqueles crentes do primeiro século, em Éfeso, que até mesmo queimaram os livros que tratavam de espiritismo. A Sentinela, 15 de julho de 79, página 29. Segundo as testemunhas de Jeová, o proceder cristão seria destruir qualquer objeto associado com tais comunicações espíritas. Mas que dizer das próprias testemunhas de Jeová? Meu filho, agora o tiro vai sair pela culatra. Que proceder deveria elas tomar se tivessem em seu poder objetos associados com comunicações espíritas? Será que as testemunhas de Jeová destroem sua parafernália espírita? Porque testemunhas de Jeová, eles se envolvem com o espiritismo, mas de forma subliminar, né? Aí que eles vão descobrir através desses vídeos que eu estou postando no canal, né? Será que as testemunhas de Jeová imitam os que se tornaram seguidores de Cristo em Éfeso? Será que elas agem em harmonia com o exemplo registrado em Atos 19, 19? Para responder a essas perguntas, considere a seguinte carta enviada pela Sociedade Torre de Vigia, Testemunha de Jeová, a Johannes Gruber, que no caso eu já postei no vídeo anterior, mas tem que postar de novo, né, gente? Um espírita. Esta carta, datada de 1980, foi enviada apenas um ano depois da publicação do artigo das Testemunhas de Jeová de 79, onde elas afirmaram que um cristão teria que destruir qualquer objeto associado com tais comunicações espíritas. A carta que eu postei no vídeo anterior, né? Ela está em inglês. E a tradução da carta. Esta carta tem o propósito de acusar a recepção dos dois livros que enviaram: o Novo Testamento, traduzido por Johannes Gruber, e o livro dele, Comunicação com o Mundo Espiritual de Deus. Apreciamos que nos tenham enviado esses dois volumes. Já por alguns anos estamos cientes da existência da tradução de Johannes Gruber e ocasionalmente até a citamos. Cópias da tradução, porém, têm sido difíceis de obter. Como temos 4 bibliotecas nas nossas instalações da sede que são consultadas pelos membros do nosso pessoal, incluindo os escritórios das nossas revistas e livros, inquirimos sobre a possibilidade de obter algumas cópias adicionais do Novo Testamento, no caso de Johannes Gruber. Por favor, envie qualquer comunicação sobre o pedido acima para o Departamento de Redação. Departamento de Redação, Secretária EG. Sinceramente, Sociedade Torre de Vigia, Bíblia e Tratados da Nova York, Inc. Depois de receberem 2 livros associados com, entre aspas, comunicações espíritas da Fundação de Johannes Gruber, a resposta da Sociedade Torre de Vigia de Bíblia e Tratados, Testemunhas de Jeová, foi pedir mais cópias. Parece que a sociedade queria certificar-se de que todo o seu pessoal, incluindo os escritórios das suas revistas e livros, os escritores, né, teria acesso ao livro espírita de Gruber. Que tal? Não, obrigado. Que tal destruirmos os vossos livros espíritas? Que tal ides ler Deuteronômio 18, 10, 11? A sociedade declarou na sua carta: já por alguns anos estamos cientes da existência da tradução de Johannes Gruber e ocasionalmente até citamos. De facto, durante muitos anos a Sociedade Torre de Vigia, Testemunhas de Jeová, tinha usado a tradução espírita de Gruber, mesmo sabendo que era uma tradução espírita, para apoiar algumas traduções obscuras que se encontravam na tradução do Novo Testamento feita pelas Testemunhas de Jeová. Que a Sociedade Torre de Vigia, ou Testemunhas de Jeová, sabia que Johannes Gruber era um espírita e que a tradução do Novo Mundo deles era diretamente relacionado com o espiritismo. Pode ver-se a partir das seguintes declarações, publicadas pela Sociedade Torre de Vigia, Testemunha de Jeová,
Em 1955 e 56, a ênfase é minha. Quer dizer, é as sentinelas daquela época. Porque se você procurar no site da jw.org as revistas de 55 e 56, elas existem em forma digital, mas parece-me que ela foi omitida as informações de Gruber. É o mesmo caso que aconteceu com os livros do Adventismo que eu fiz lá anteriormente, do livro O Grande Conflito, que existe algumas edições que estão adulteradas, para que a futura geração adventista que se batizasse não viesse a ver os seus líderes religiosos também como instrumentos de Satanás. Eu já coloquei isso bem claro lá. E a mesma coisa acontece com as Testemunhas de Jeová. Essas publicações de 1955 e 1956, elas existem em forma digital. Mas as informações de Johannes Gruber na formato digital foram omitidas. Então quem tiver essas versões de A Sentinela de 55 e 56 em formato de papel, deve estar bem velhinho, né? Consulta, gente, consulta que tá lá. Não nos surpreende que um certo Johannes Gruber, um ex-sacerdote católico, se tenha tornado um espírita e tenha publicado o livro intitulando Comunicação com o Mundo Espiritual, Suas Leis e Seus Propósitos, The Watchtower, 1º de outubro de 55, página 603, em inglês. Não é a versão portuguesa, é em inglês. Por quê? Essa parte, ela está omitida na versão portuguesa, não existe. Mas ela existe na versão inglesa. Então dá para perceber-se que a Watchtower nos Estados Unidos não é a mesma Watchtower do Brasil. Porque as informações chegam lá primeiro, depois vem para o Brasil. Então, peraí, nós da editora da Watchtower vamos omitir essa história de Johannes Gruber, né? Mas na Watchtower, em inglês, vamos manter. Por escândalo, não espalhar, se é que você me entende, né? Johannes Gruber diz na introdução de sua tradução do Novo Testamento, Copring de 1937, eu próprio fui um sacerdote católico e nunca realmente acreditei na possibilidade de comunicar com o mundo dos espíritos de Deus. Contudo, chegou um dia em que involuntariamente dei o primeiro passo em direção a essa comunicação. As minhas experiências estão relatadas num livro que apareceu tanto em alemão como em inglês e tem um título Comunicação com o Mundo Espiritual, Suas Leis e Seu Propósito. Gruber esforça-se em fazer a leitura de seu livro, no Novo Testamento, soar bem espiritista. Muito claramente, os espíritos nos quais o ex-padre Gruber acredita ajudando na sua tradução. Está lá na Watchtower, 15 de fevereiro de 56, páginas 110, 111 em inglês, porque a versão portuguesa não tem essa parte aí. Foi adulterado, foi omitido. A Associação Torre de Vigia não só se baseou no espiritismo de Gruber durante 20 anos, sabendo perfeitamente que ele era espírita, mas também ao ser presenteado com cópias adicionais das comunicações espíritas, no caso do livro de Gruber, em 1980, apenas um ano depois de ter aconselhado o seu rebanho a destruir qualquer objeto associado com comunicações espíritas. Quer dizer, uma hipocrisia tremenda. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Como fazem os que querem agradar a Jeová. A sociedade expressou a sua apreciação sincera e pediu ainda mais cópias. Hipócritas, sois como sepulcros caiados, belos por fora, mas cheios por dentro com ossos mortos e toda espécie de sorte e impureza. Quem não conhece essa passagem, né? Então essa passagem se encaixa perfeitamente com o corpo governante e é a galerinha que trabalha lá dentro, né? Na parte da editora. Aí temos aqui as notas. Esta carta foi disponibilizada pela Gruber Memorial Foundation. O Novo Testamento de Johannes Gruber foi mencionado ou citado pela Sociedade Torre de Vigia Testemunha de Jeová numa exibição de suposto apoio de peritos para traduções obscuras da tradução do Novo Mundo da própria Sociedade Torre de Vigia nas seguintes publicações: The Word is here, according to John. A palavra, quem é? Ele, segundo João.
1962, página 5 em inglês, e The Watchtower, 15 de setembro de 62, página 554. Essas revistas, página 554, são aquelas bibliotecazinhas de sentinela. Então eles fazem uma bíblia com várias sentinelas dentro, então são numeradas com páginas 554, né? E aí temos aqui as referências, não vou ficar lendo aqui porque é muita coisa, e tá tudo aí, entendeu, gente? Então não tem churumelas, né, gente? Não tem churumelas. Olha, tem um desenho aqui, rapaz. Tem mais coisa aqui. Ah, olha só, tem mais coisa. A Sentinela de 15 de fevereiro de 56, em sua edição de inglês, contém um artigo que trata sobre o auge da religião conhecida como espiritualismo. Então, o que quer dizer isso aqui? Em 1956, o espiritismo, como nós conhecemos hoje, estava no auge, assim como o cristianismo é hoje. Só que hoje o espiritismo não está no mesmo auge que estava na época de 56. Então, o que me parece aqui, que a Torre de Vigia na época, ela se aproveitou desse auge do espiritismo para poder fazer uma espécie de sincretismo religioso com as coisas cristãs com o espiritismo, né? Você vai perceber aqui que recorre ao contato com espíritos. Em certa parte do artigo diz o seguinte, olha só, diz Jonas Gruber na introdução do seu Novo Testamento, registrado em 1937. Eu mesmo fui sacerdote católico, não criei na possibilidade de comunicar-se com o mundo dos espíritos de Deus, mas chegou um dia em que dei voluntariamente meu primeiro passo para tal comunicação. Minhas experiências se relataram num livro que apareceu e blá blá blá. Já lemos essa parte aqui. Gruber se esforça para que seu Novo Testamento soe espiritualista. Para mostrar isto, a seguir se cita 1 João 4, 1 ao 3, segundo a versão de Gruber, que diz: meus queridos amigos, não creiam em todo espírito, senão provem aos espíritos para saber se vem de Deus, porque muitos espíritos falsos emergiram no abismo e estão falando através de médiuns humanos. Olha só! Depois de mostrar este exemplo de como a versão de Gruber trata de ter um sabor espiritualista, antes de mostrar como difere da tradução do Novo Mundo, adiciona-se este último comentário a respeito. Fica muito manifesto que o ex-sacerdote Gruber foi ajudado em sua tradução pelos espíritos em que ele crê, página 432. Há algumas acusações a respeito disso em suas respostas. Olha só. Alguns acusam os redatores da Sentinela. Então a grande culpa aqui, gente, é os redatores. Não é do corpo governante, é dos redatores, que são testemunhas de Jeová, claro, né? Então, quer dizer, o corpo governante não sabe dessas coisas, ou sabe, mas omite. É a mesma questão das mensagens subliminares, que mais pra frente eu vou fazer um vídeo sobre o assunto. A grande culpa é dos editores e não do corpo governante. Então os satanistas, os ocultistas, os diabólicos são os editores e não os corpo governante. A gente vai descobrir isso na frente. Alguns acusam os redatores da Sentinela de demais publicações das Testemunhas de Jeová de mentir em sua explicação de 1983, pois as citações de 55 e 56 supostamente demonstram que os redatores já sabiam que Gruber faz a sua tradução mediante ao espiritismo. Certa fonte, inclusive, retoca uma frase de citação de 56 para que fique assim, olha só, entre aspas, o sacerdote Gruber crê que foi ajudado em sua tradução pelos espíritos. Então não é pelo espírito iníquo, o espírito bom, é pelos espíritos. É a mesma história de Rutherford, quando fez o livro Salvação, né, que eu vou fazer um vídeo sobre a casa de Betsari, né, e tal. Ele fala que ele foi ajudado pelo mundo espiritual, pelos anjos, ou então pelo falecido pastor Russell, que após morrer ficou ali como se fosse um superintendente espiritual, ajudando o Rutherford na caminhada. É mais ou menos isso aí, gente. Isso não é verdade. Em nenhuma dessas citações se diz que Gruber recorresse especificamente ao espiritismo
para realizar sua tradução. Afirma-se que Gruber era espírita, mas recordemos que foi sua edição de 1980 a que reconheceu que se tinha apoiado no mundo espiritual de Deus para traduzir algumas passagens difíceis. Em mudanças, a própria interior da edição de 37 do Novo Testamento de Gruber afirma uma nova tradução e explicação baseada nos manuscritos mais antigos. O manuscrito principal em que se baseia a versão de Gruber é reconhecida como Codex Bezae, aquela que não tem algumas passagens bíblicas que hoje nós vemos, né? Então, por exemplo, aquela passagem, enfim, da mulher adulta não existe, né? E que foi acrescentada com o tempo, né? O Codex Bezae foi apresentado pela primeira vez à biblioteca da Universidade de Cambridge em 1581 por Theodore Beza, por isso que chama-se Bezae, que não é nenhum estranho para os críticos textuais nem para os calvinistas. O Codex data provavelmente do século IV ou próximo disso, o que o faz muito antigo. Outros fizeram também traduções a partir deste Codex, como William Houston em 1755 e Wilson em 1923. Em vista dessas evidências, talvez alguns críticos limitem sua objeção e que não lhes pareça apropriado citar a versão de alguém que reconhecer ser espírita. É curioso o que declara a respeito de uma das ex-testemunhas de Jeová mais conhecidas e admiradas pelos inimigos das testemunhas de Jeová, no caso Raymond France. Raymond France, ele já faleceu, mas quando estava vivo, escreveu aqueles 2 livros lá, Crise de Consciência, né, e Liberdade Cristã. Raymond France era membro do corpo governante, né, todo mundo sabe disso, e ele era um inimigo mortal, bombástico das testemunhas de Jeová, e ainda é, né, porque ele deixou o seu legado, as suas 2 obras, né, que denunciam os podrão da Torre de Vigia. Ao pedir o seu depoimento sobre essa acusação, ele afirmou que colaborou na preparação do livro Ajuda ao Entendimento da Bíblia, o qual incluía 2 menções na tradução de Gruber. Disse que seguramente tinha lido números da Sentinela de 55 e 56, que mencionava a Gruber, mas que nos 10 anos que recorreram até que se começou a preparar o livro Ajuda, também tinha lido milhares de artigos nas outras 240 revistas, a Sentinela e 240 Despertai, publicadas nesses anos, além de outras publicações e que já não recordava o nome de Gruber, também que não recordava os nomes do Dr. Humble e John Briere, mencionadas na mesma página do número de 1955, ou os dos bispos, ou do bispo Samuel Fallows, mencionada na mesma página do número de 1956. Reconhece que nem ele nem nenhum membro da redação tivesse citado Gruber de ter recordado de que era espírita, isto apesar de que o mesmo escreve livros contra as testemunhas de Jeová. Tá vendo? Então a década de 50 da Torre de Vigia foi marcada por se envolver com o espiritismo de Jonas Gruber. Tá vendo? Porque estava no auge, o espiritismo estava na moda, né? É por isso. Certamente um erro humano é compreensível, pois os redatores da publicação das Testemunhas de Jeová são seres humanos. Por exemplo, a edição em inglês da Sentinela de 14 de setembro de 1909, página 4473, diz: alguns pudessem perguntar, afirmam que então são infalíveis os que cada frase que aparece nas publicações da Watchtower é absolutamente correta? Com segurança, não fazemos tal afirmação e nunca o fizemos. Que motivo podem ter nossos detratores ao acusar-nos disso? Não estão procurando estabelecer uma falsidade que lhes dê uma desculpa para atacar a distorcer o juízo dos outros? Não obstante, ainda que um erro humano é possível, poderia argumentar-se também que os pecados pessoais de alguém não necessariamente desqualificam sua tradução. Isto é,
O fato de que Gruber praticasse o espiritismo não desqualificaria sua tradução desde que esta se baseasse em manuscritos originais, não no espiritismo. Por isso, no momento em que se admite que Gruber recorreu ao espiritismo para certas passagens da sua tradução, os redatores preferiram deixar de citar essa versão como apoio. Curiosamente, também é que outros utilizaram Jonas Gruber como apoio. Veja The Next of New Testament, The Matzner Bible, Museum and Biblical Research Foundation of Harry Charles and Bible. Nossa. Outros acusadores afirmaram que a tradução de Gruber influiu na forma em que a tradução Novo Mundo verte João 1, capítulo, versículo 1. É isso verdadeiro? Uma consulta rápida da primeira edição de inglês de 1950 revela que não é assim. No apêndice encontramos a menção e o uso de American Translation de Smith in Godspeed, a Bíblia de Moffat, e Manual Grammar of the Great New Testament de Dana Monte, The New Testament in Improved Version European, The Basis of a Bishop. E aí temos aí a versão de Atos 28:6 na King James versão, etc. Das anteriores, só a Correct Version de Newcome traduz, entre aspas, um Deus com D minúsculo no Novo Testamento, em João capítulo 1, verso 1, enquanto os demais exemplos utilizam para promover o aspecto anatro-qualitativo de Deus. Também há que ter em conta que, na realidade, só a última frase de João capítulo 1, verso 1, a parte C, parece ser a versão de Gruber. A primeira parte da Novo Mundo e sua edição de 1950 diz: Originally of the word was. Originalmente a palavra era. Tradução interlinear do inglês em Park Diaglot. No princípio era a palavra e a palavra estava com Deus, e um Deus era a palavra. Quer dizer, outras versões também rezam essa palavra Deus com D minúsculo. Harold, de 1768, e ele mesmo era uma pessoa divina. Thompson, 1829, o Logos era um Deus, tá vendo? Um Deus com D minúsculo. Heidner News, de 1694, a palavra era um Deus com D minúsculo. Hermann Heinfeld, de 1863, como um Deus era a ordem, está entre colchetes a palavra common. Abner Kineland, de 1822, a palavra era um Deus, já está com D maiúsculo. Quer dizer, o que dá a entender isso aqui é que as pessoas traduzem seus Novos Testamentos de acordo com a sua crença, com a sua fé. Eu vou colocar com D minúsculo porque eu acho que que Jesus não é Deus, então eu vou colocar com Deus menor. Porque eu creio que Jesus é Deus, o Todo-Poderoso, então eu vou colocar com D maiúsculo, né? Robert Young, de 1885, Conscience Commentary, e um Deus, isto é, um ser divino, era a palavra. Esta outra versão estava como um Deus, e a palavra era um Deus. Então você vê aqui várias versões rezando da mesma forma, né? O Deus com D minúsculo, Deus com D maiúsculo, são coisas parecidas, né? Mas o sentido praticamente é o mesmo. Aqui, ó, Grego Ortodoxo Arabic Translation de 1983, a palavra estava com Alá, Deus, e a palavra era um Deus, né? Então ele coloca Alá, a versão grega ortodoxa, e a versão árabe. Então eles adaptaram ali. Provavelmente isso aqui deve ser um cara que é muçulmano, que se converteu ao cristianismo e tentou adaptar o Novo Testamento à versão árabe, né? Então colocou Alá como Deus, e Deus e Alá, na verdade é a mesma coisa, na verdade, né? E temos aí, em rigor, deveria traduzir-se, a palavra era um ser divino, tá vendo? Então tem várias e várias traduções. Então as provas foram apresentadas, né? A Watchtower é culpada, sim, entendeu? De se envolver com o espiritismo de Gruber, né? Tá esfregado na cara. As sentinelas de 55 e 56, versão em inglês, tá lá
A prova. A sentinela de 55 e 56 na versão portuguesa não existe, porque foi omitido. Se você for no site da Watch Story publicar e procurar esta revista, não tem nada de Gruber lá. Mas se você tiver uma versão inglesa, você vai encontrar com certeza. É o mesmo caso que aconteceu com os livros adventistas, o grande conflito. Essas passagens condenam, né, os líderes religiosos, que as pessoas teriam seus líderes como seus guias pessoais, né? E Satanás poderia também utilizá-los para poder falar uma mentira misturada com verdade, né? Aí essas partes foram omitidas e colocado em outra versão, coisas diferentes, para que a nova geração adorasse pastores, como se faz hoje, né? Como eles adoram Ivan Saraiva, Leandro Quadros, Rodrigo Silva, etc, né? São os seus líderes preferidos, né? Muito bem, então colocamos aqui as provas do caso Gruber e vamos para um outro assunto das testemunhas de Jeová. Mas eu vou chegar à conclusão, gente, vou chegar à conclusão nessa história todinha das testemunhas de Jeová. Muita calma, muita paciência que eu chego lá, tá ok? Um grande abraço do emissário Cristiano e até o próximo vídeo.